Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Estes são mais umas Meeple News, as notícias de board games de topo. E estas são as Meeple News de julho de 2025. E como sempre, vamos começar com as notícias nacionais e depois internacionais e terminamos com destaques de crowdfunding. Vamos lá! Logo no início de julho foram lançados dois novos jogos pela editora portuguesa Salta da Caixa. E foram eles o Panda e o Pé de Feijão. O Panda é um tiling para a criação de um parque natural de pandas e o Pé de Feijão é um card laying onde vamos criar vários caminhos de feijão, daquele feijão mágico pelas nuvens. Portanto, sem dúvida, dois lançamentos curiosos para o Salta da Caixa. Durante julho, a Mabel Games teve muitos lançamentos. Um deles foi então o Dado Carta Congela, que tem vídeo neste canal, um jogo de dados, onde vamos usar os dados rolados para preencher cartas que têm vários critérios para pontuar essas cartas com esses dados. O próximo foi o 20 paus por isso, que também vai ter vídeo neste canal. E é um jogo, um party game, onde nós vamos ter que adivinhar ou tentar dar um valor a um objeto com umas certas características, mas vamos ter que estar na média desse valor. Também lançado pela Mabel durante julho foi o Perudo, ou o Liar's Dice. Este Perudo é então uma versão de dados mais colorida que o Liar's Dice, com um tema assim um bocadinho sul-americano. E o último jogo lançado pela Mabel durante este mês foi o Setup. É isso mesmo. O Setup é então um jogo abstrato inspirado no Rummy e Rummy Cube para criar grupos, sets de peças. A Devir também não ficou atrás e lançou o Panda Royal. É isso mesmo, mais um jogo de panda. E este é um jogo, um roll and write com muitos dados, combos, mesmo para aqueles que gostam deste estilo de jogo. O outro foi, sem dúvida, uma surpresa. Eu já sabia que isto estava previsto para ser lançado, mas já sabia disso há 3 anos atrás, mas só agora é que a Devir Portugal lançou. E é a Tripulação 2. É isso, Tripulação 2 com este tema debaixo do mar, com na mesma um trick-taking, mas agora em vez de haver missões fixas no livro, as missões vão ser sempre variadas com várias cartas. Portanto, um jogo divertido para quem gosta do primeiro. Este, sem dúvida, também está muito bom. E finalmente, também pela Devir, foi um anúncio, não um lançamento, mas um anúncio muito interessante. E é o Codenames, ou Código Secreto Regressa a Hogwarts. É isso mesmo. A CG, ou Chex Games Edition, começou a publicar novas edições, novas versões do seu Codenames, do seu código secreto, e inclusive uma que é o Back to Hogwarts. E quando a CGI anunciou, também faz parte dessa notícia, quando a CGI anunciou que vai trazer o Back to Hogwarts, uma versão Codenames do Harry Potter, a Devir e a Devir Portugal anunciaram logo no próprio dia, ou no dia a seguir, que também iam lançar o regresso a Hogwarts. Portanto, sem dúvida, muito bom para quem gosta de Codenames e para quem gosta de Harry Potter. E começamos com uma super notícia para o internacional, e foram os Spiel des Jahres. É isso mesmo, durante julho de 2025 foram anunciados os Spiel des Jahres 2025. E sem dúvida, foi uma surpresa. E porquê? Porque sem dúvida o Spiel des Jahres é um Spiel des Jahres e o Kenner Spiel des Jahres é um Kenner Spiel des Jahres. Então o Spiel des Jahres é este jogo que está aqui, o Bombusters. É isso mesmo, esta é a versão da Devir Ibéria, que é o Caça-Bombas. O Bombusters, um jogo cooperativo para desarmadilhar bombas, muito divertido. O Spiel des Jahres muito bem entregue. E também o Kenner Spiel des Jahres também está aqui, logo aqui ao lado. E é o Endeavour Deep Sea, neste caso também uma versão espanhola, que é o Endeavour Mar Profundo. Portanto, Kenner, Spiel e o Kinder Spiel des Jahres é um jogo de crianças. E é o Top de Tarta, algo com o top das tartes, algo que tem a ver com bolos, etc. Portanto, boas escolhas, sem dúvida, para esse Spiel des Jahres 2025.
Depois de uma super notícia, ou um super anúncio, a outra super notícia foi sem dúvida muito grande e foi o regresso do Blood Rage com o Blood Rage Valhalla. É isso mesmo, Tycoon Games, que agora se chama Tycoon Games, comprou N jogos, N companhias, inclusive comprou a Akemon, várias das seus IPs, inclusive o Blood Rage, e logo no mês a seguir anunciou um novo Blood Rage, o que eles chamaram um seguimento, não é uma expansão, não é um reimagining, é supostamente um seguimento Valhalla. Sem dúvida, muito interessante para os fãs do Blood Rage. Outro anúncio também muito curioso foi do Dr. Knizia. Em junho teve um pouco apagado, mas em julho já vão ver, o Dr. Knizia teve em grande. E foi o Quirkle Flex, juntou-se à designer do Quirkle para ambos lançarem um anúncio de um novo Quirkle, que é o Quirkle Flex. Outro super anúncio que havia apenas rumores é o Terraforming Mars Legacy, é isso mesmo. E é então uma versão Legacy, uma versão em que o jogo vai modificando e sem dúvida, na minha opinião, Terraforming Mars está mesmo feito para isso. Ver a evolução da terraformação de Marte, feito muito bem, se for feito muito bem, parece-me um excelente jogo, ou uma excelente aposta, Terraforming Mars Legacy. Durante julho foi anunciado um novo jogo pequeno, esperemos que grande jogo, e é o White Christmas, 1975 White Christmas. Este então é um jogo desta série de pequenos jogos que são bastante profundos e ficam também bem grandes na mesa, e é sobre a fuga dos cidadãos norte-americanos e não só, que estavam no Vietnã, a fuga deles depois dos norte-americanos, do exército norte-americano se retirar, portanto, e todos fugiram em aviões. Portanto, esta é a operação que fez isso acontecer, o retirar dos cidadãos norte-americanos do Vietnã. Sem dúvida, um tema muito curioso. Outro anúncio foi de uma dupla que normalmente é uma dupla e faz grandes jogos, que é o Catalá e o Moblin, e este foi o Frosted Blooms. É isso, o Frosted Blooms é um jogo, um tile-laying de criação de campos de tulipas. Portanto, novamente, tulipas, Holanda volta outra vez à baila com este Frosted Bloom por uma grande dupla de designers franceses. Portanto, é ficarem atentos. Um dos maiores sucessos dos últimos tempos de jogos de 2 jogadores foi o Duel for Middle-earth. É isso mesmo, Duel for Middle-earth, baseado no Seven Wonders Duel, mas com o tema do Senhor dos Anéis. Foi anunciado uma nova expansão, ou a primeira expansão para este super sucesso. E tem por nome Duel for Middle-earth Allies. É isso mesmo. Então isto vai trazer novos mecanismos, incluindo um mecanismo de aliados. Outro super curioso jogo é de se não estou enganado, que é nas Spielejahres, ou um Spielejahres, não estou bem a ver, que vai ser renovado, e é o Karuba, e vai ser uma renovação em termos de arte, mas não só, vai ter 3 novos modos expansivos para dar um revamp, assim se possa dizer, este Karuba, que é sem dúvida muito divertido. Eu gosto muito, até tenho a versão de 2015, muito fixe, muito bom. Depois de ter sido anunciado que vinha aí o Art Society Deluxe Edition, também foi anunciado que vem juntamente com o Kickstarter para esse coisa a primeira grande expansão para este jogo. E chama-se Friends in High Places, é isso mesmo. Traz novos mecanismos, aliadas também, traz pessoas que nos permitem ter mais objetivos, ou podemos usar essas pessoas, esses Friends in High Places, vão ter requisitos e critérios para nós e podemos pontuar também dessa forma. Sem dúvida, muito interessante. Uma grande surpresa, pelo menos para mim, durante julho de 2025, foi o anúncio do Impressário, a Colosseum Card Game. É isso mesmo, então a versão do Colosseum, que eu adoro, é um dos meus jogos favoritos de sempre, vai ter uma versão card game chamada Impressário, também por a Fantasia, e vai ser de um dos designers do primeiro, que é o Matthias Kramer, mas vem aí com o Johnny Peck, portanto também muito curioso e uma grande surpresa. Para todos os que gostam de jogos cooperativos e principalmente do Dwarf Romantic,
foi também uma pequena surpresa quando foi anunciado o Dofromantic Light Luggage. É isso mesmo, o anúncio foi para um jogo, um Dofromantic reduzido em termos de regras e também em termos de componentes, tipo um Dofromantic Light para todos aqueles que gostam de Dofromantic, querem um pouco mais, querem uma coisa mais rápida e mais simples para se calhar para jogar com pessoas e com crianças e com pessoas que não são gamers. A Light Luggage. Um curioso anúncio também para julho foi o Rift Gardens pela DLP Games. Este é uma reinvenção, um remake do Citrus, um jogo muito divertido da DLP também, mas o tema do Citrus tem a ver com citrinos, exatamente com criar hortas ou pomares de árvores de fruta de citrinas, e aqui vamos fazer recifes, é isso, vamos plantar vários tipos de corais de recife para criar áreas de recife para depois pontuá-los da mesma forma. Portanto, este se calhar, eu já tenho o Citrus, mas talvez se não tenha este Rift Gardens, pode ser para vocês. O seguinte é o The Glasgow Train Robbery, é isso mesmo, a Salt and Pepper Games espanhola tem vindo a trazer jogos muito interessantes e tem estado a ganhar um destaque muito grande internacional. E este é um jogo que é o primeiro de uma nova série de jogos sobre assaltos históricos, assim se possa dizer. Este é o primeiro deles. Portanto, se gostam desta Salt and Pepper Games e gostam dos jogos dela e estes temas de assaltos históricos, este The Glasgow Train Robbery pode ser para vocês. Outra renovação de outro jogo veio pela Lookout Games, é o Skirmish, que é então um jogo Marvel Skirmish New York. É então um remake do Fight for Olympus, do Batalha Extrema. Portanto, este é um jogo de duel, jogador contra jogador, onde os jogadores vão jogar cartas para atacar os outros jogadores e a forma de jogar cartas é descartando outras cartas para pagar por essas cartas jogadas. E se gostam de Marvel, pode ser muito interessante para vocês. Outro super curioso jogo foi o Pac-Man Ultimate, é isso mesmo. Este é um jogo, já trouxe, houve há um tempo atrás o quarto Pac-Man, mas este é outro formato, é um jogo supostamente mais perto do videojogo, do famoso Pac-Man, mas aqui vamos poder ser tanto fantasmas como o Pac-Man, como podemos ter vários Pac-Mans a comerem várias bolinhas e várias frutas e várias power pills. Portanto, parece muito interessante, principalmente para aqueles saudosistas dos videojogos, este Pac-Man Ultimate. E para terminar, temos o jogo do Dr. Canizia, para terminar, Dr. Canizia, e é o Hanami. Hanami é apresentado como um reinventado remake do Samurai. Samurai é um clássico do Dr. Canizia, do Rainer Knizia, juntamente com outros jogos dele, inclusive o Tigres e Eufrates e tantos outros que ele tem, mas este é considerado um dos seus clássicos que vai ser remade para um tema diferente. O outro era no Japão fazer um siege a várias cidades com vários tipos de unidades de guerra japonesas. Aqui vamos andar a fazer piqueniques e a explorar a natureza japonesa. Portanto, temas muito opostos, mas supostamente com os mesmos mecanismos ou os mecanismos renovados do Samurai, o que me parece também interessante este Hanami. Continuamos com os destaques de crowdfunding e o primeiro é o Sail Legacy, é isso mesmo, este jogo de 2 jogadores trick-taking para fazer avançar o barco, vem agora com uma versão Legacy, missões que vão sendo alteradas e vão permanecer ao longo de vários jogos. Portanto, se gostam do Sail, este Sail Legacy pode ser para vocês. Se não têm Kickstarter, estarem Late Pledge. Outro jogo também a chegar ao Kickstarter não é bem um jogo, é sim uma expansão para um jogo. E é um jogo que teve bastantes fãs, ou tem bastantes fãs, é o Clank Catacombs. Muita gente diz que o Clank Catacombs é uma versão melhorada do Clank, com cartas que fazem, em vez de ter um mapa é feito por cartas que vêm saindo. E este é o Underworld, que é mais cartas, mais monstros, mais tudo. Mais tiles para avançar, para fazer novos mapas. Portanto, se gostam do Catacombs,
a estar em Kickstarter ou pelo menos em Late Pledge. O seguinte é mais uma volta do City Collection e é os últimos 4 em versão Family, assim se possa dizer, clássica, uma versão mais reduzida em preço, mas também em componentes dos últimos 4 City, para todos aqueles que não gostam de jogar pelos mecanismos os jogos do Stefan Feld e não pelos seus componentes. Portanto, fiquem atentos ou no Kickstarter ou em Late Pledge. E também, para terminar, o Flip Voyage. Este é um jogo de Flip and Write, baseado no Flip Town, que também por sua vez teve neste Kickstarter uma expansão. Este Flip Voyage tira então o Flip do oeste norte-americano para uma versão dos 20.000 léguas submarinas, um Flip and Write sobre as 20.000 léguas submarinas de Júlio Verne. Portanto, sem dúvida, muito interessante, porque sem dúvida é um Flip and Write muito adorado e com este tema parece muito interessante. Está em Kickstarter ou pelo menos em Late Pledge. E pronto! Foram estas as Meeple News de julho de 2025. Um especial, assim se possa dizer, verão 2025, fazer parte deste especial verão 2025. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e boas férias!